E aí, pessoal, aqui o vídeo que a gente vai focar aqui só em relação às altcoins. E, bem, se você não viu um outro vídeo, eu só vou dar uma recapitulada para não ficar maçante para quem já viu o outro também. Que, aliás, inclusive, nesse meio tempo que estava renderizando o vídeo do Bitcoin, eu fui comer, e eu fui assistir também um outro vídeo ali do André Machado, e ele falou um negócio bem interessante que eu concordo que justamente isso é o que eu tô fazendo agora é muito de dar de volta, sabe? Eu aprendi muito perguntando para pessoas que sabem mais do que eu e pessoas que eu vi que tinham conhecimento no que sabiam. Sempre foi muito chato de ficar perguntando várias coisas. Eu tô estudando muito, eu acho que, tipo, hoje mesmo o dia inteiro eu passei o dia inteiro assistindo vídeo aula, tanto do André Machado como de um outro curso de trade. Esse ano aí eu já fiz mais de dezena de cursos de trade, de análise técnica. Então, o intuito também é só devolver um pouco a ajuda que eu tive. Eu gosto muito dessa ideia de ajudar, de auxiliar, ver pessoas que já foram no meu privado ou comentaram, tipo, por exemplo, no vídeo de gerenciamento de risco, pessoas que perderam, deixaram de perder tanto, que se tivessem visto não teriam perdido tanto. Enfim, só essa questão de ajudar eu já fico muito feliz. E aliado a isso também, se vocês puderem ajudar a espalhar mais, né, pessoas para trazer para o nosso grupo, compartilhar as coisas que a gente faz, o podcast, esses vídeos, trazer, tipo, é muito legal. Quanto mais gente a gente tiver no grupo ali, mais coisas legais dá pra fazer, mais parcerias. Enfim, é um ganha-ganha pra todo mundo. Agora, sem mais delongas, né, porque eu sei que todo mundo não gosta de enrolação e etc. Enfim, vamos falar aqui das altcoins. Eu vou começar aqui falando até um que eu postei no Lab esses dias, foi o Ethereum, né? Quando eu postei ele tava assim ainda, e eu comentei, se tiver algum gatilho de venda, uma rejeição aí desse nível de 17,446, eu vou entrar vendido, né? Pois a gente vê claramente que a gente estava fazendo aqui, ó, tendência de baixa, né? Um topzinho aqui, enfim, fundos e topos mais baixos. E aqui poderia ser só mais um topinho para ir mais para baixo. Só que se rompesse também, você vê olhando aqui para trás, deixa eu voltar aqui, 1743, aqui ó, aqui eu estou no gráfico de 4 horas, era um suporte importante, né, uma área aqui de suporte, a gente tem uns pavis, enfim, aqui também foi respeitado, que eu disse no vídeo do Bitcoin, aqui eu falo de novo, quando um suporte ele é rompido, ele vira resistência, então tu vê que aqui era o suporte, estavam segurando, aliás, aqui uma entrada de SFP, depois eu explico esse setup, mas uma entrada de longa bem bonita aqui. E aí depois quando esse suporte foi rompido, agora virou resistência. E aí depois ela foi rompida e aí virou suporte de novo, e aí virou resistência. E aí justamente é um nível bem importante, mas que foi tocado aqui já. Você pode ver que teve muita ação de preço aqui, então esgotando a força dessa resistência. Aqui a gente teve um paviozinho que passou também, então os vendedores aqui já estavam cansados, já o pessoal estava abusando muito deles, e por isso que a gente rompeu. E aí eu falei, se tiver, eu estava buscando algum gatilho de entrada, né, um doji, um pin bar, uma estrela da manhã, qualquer coisa aí, eu ia entrar vendido com stop na máxima, mas se rompesse, eu ia esperar ele ir embora, fazer um pullback, eu entrava no pullback, e é isso. E aí, isso eu postei, vocês podem ver no dia 13, né, às 14 horas. Agora, deixa eu ir aqui, pôr no gráfico de 1 hora também, apagar isso aqui. Dia 13, às 14 horas, ó, quando eu comentei estava aqui. Aí você vê que ainda teve, né, como resistência. Fez esse candle, até poderia servir como gatilho de entrada, mas teria que violar a mínima. Não, candle que eu gosto de operar também. O corpo dele tá muito gordinho, esse pavio aqui pra cima, não achei interessante. Embora que também dava, enfim. Mas aí a gente rompeu, né? Rompemos a resistência, subimos. E aí, como eu disse, se rompesse, eu ia entrar no reteste, o long, né? E você vê que daria muito certo. O problema é que
Não foi ideal, né? Mas em questão a suportes e resistência, você realmente não pode definir a ordem de compra ali, ó. Ah, eu defini o nível como 1743, que aliás já não é nenhuma definição tão exata assim, né? O motivo, aliás, de eu ter desenhado esse é importante definir. Por que que eu defini isso aqui como um nível de suporte e resistência forte? Você pode ver que aqui, ó, é o que mais teve toques. Dá até pra gente descer um pouquinho aqui. Aqui, ó. Suporte, 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 suporte. Depois resistência. Você pode ver que no 4 horas... No 4 horas a gente não teve nenhum fechamento abaixo desse nível. Ó, nenhum fechamento. A gente teve pavio, mas não teve nenhum fechamento. E quando teve... Com essa barra elefante, ele foi-se embora ali para baixo. E depois, quando ele subiu, ao mesmo tempo, a gente não teve nenhum fechamento acima desse nível. E quando teve, nesse candle, ele foi para cima. Aí depois teve esse padrão de reversão e ele caiu. Aqui, ó, foi respeitado lindamente, mas só para fazer um pivôzinho de baixa. E rompeu. Enfim, entenderam a razão, né, dessa marcação. E aí você não pode definir como um nível preciso. Resistência e suporte são mais áreas do que um preço específico. Ainda mais em cripto, que a liquidez não é tão alta, os volumes não são tão absurdos assim, mas enfim. Tá, então, cara, e aí você vê que essa ação de preço aqui, eu até olhei, e aí eu tava esperando, né, uma consolidação maior aqui. Esses candles não estavam me deixando tão interessado assim, tava só aguardando. E aí a entrada que eu pegaria perfeita foi nesse candle aqui, ó. Olha que absurdo. Esse candle é um candle de 3,5% de magnitude. O que aconteceu nesse candle aqui? Não sei com certeza, mas como vocês podem ver, o que isso aconteceu aí foi em 1 minuto só. Ó. Foi simplesmente uma pessoa que fez isso, com certeza. O cara vendeu a mercado tudo que ele tinha para pegar stop, para ir a ele mesmo recomprar. É uma tática famosa, se vocês quiserem depois eu explico também. A intenção é que o vídeo não fique muito longo, né? A gente vai pincelando. E aí depois o preço voltou ao normal, ou seja, o cara pegou stop da galera, só que só serviu para comprar, para acumular mais. O preço, quando você rompe um suporte, quando você rompe um nível dessa forma, o ideal é que tenha continuação, né? Agora, quando fecha um pin bar desse tamanho, numa área de suporte que já tinha definido, aqui era compra. Quando fechou esse candle, era compra. E aí você tinha 3 opções nessa compra aqui. Você podia comprar aqui no fechamento já, e aí você poderia colocar stop imediatamente abaixo desse nível, abaixo desses candles. Você pode ver que essa área estava sendo respeitada, né? Até essa violação. Então você poderia colocar um stop bem curtinho abaixo desse candle, um stop de 0,4%. Poderia colocar um stop abaixo desse nível que eu defini, que dá 0,5%. Ou você poderia colocar abaixo aqui, ó, poderia colocar abaixo desse candle, poderia colocar abaixo desse candle. Esse aqui é o... Para quem é conservador, esse seria o stop ideal, aqui ó, em 17,334, mais ou menos. 1,17% de stop. E se fosse seguir a estratégia direitinho, o stop seria abaixo desse pavio. Mas como isso aqui é um caso excêntrico, um caso especial, a gente não deve fazer isso. Tem que ter discernimento de quando fazer ou não as coisas. Então, como que funcionaria? A gente colocaria aqui, ó, a entrada. Infelizmente, ó, foi às 6 da manhã, fui dormir às 3 da manhã. Não entrei. Eu acredito que eu deveria ter comprado aqui com um stop aqui. Se eu tivesse feito isso, porque era o meu plano, é que justamente como não tocou aqui, eu não confiei tanto, os pavis para baixo não estavam tão bons assim. E o ideal seria eu comprar aqui, botar um stop aqui, ó, um stop de 1,3%, né? E atualmente já está dando aí 4% de lucro, mais ou menos, e 3,84 de R. Só que aí, justamente, ontem, se um dos motivos foi justo, eu não comprei, eu não estava com confiança. Se eu comprasse, eu ia comprar e colocar a ordem oco na Binance. E aí, ia bater meu stop, ia acordar estopado, com a moeda lá em cima, e ia ser um desastre total. Inclusive, deixa eu ver se na BitMEX rolou esse mesmo movimento. O Ethereum BTC é esse
não aconteceu esse mesmo movimento na BitMEX. Mas enfim, vamos voltar ali para o gráfico da Binance. Então, se eu tivesse feito o trade no pullback aqui na BitMEX, teria dado certo. Já na Binance eu teria sido estopado e eu acordei e estava aqui, ó. Acordei às 10, 11 e acordar bem pé da vida. Mas enfim, a compra seria aqui, né? Desculpe. A compra seria aqui. O stop aqui já daria 7 de R. Ou, com stop mais conservador, 3,38. Enfim, um trade muito bom, bacana, bem interessante. O Ethereum agora, pra mim, se você olhar, ele tá fazendo, né, parece você vê um ombro, cabeça, ombro invertido, né, que é uma figura de reversão. Ele rompeu aqui a linha do pescoço. Pra quem não sabe, né, importante, é uma figura aqui, ó. Tem um ombro, uma cabeça, um ombro. E essa aqui a gente chama linha do pescoço. Você vê que ela rompeu. No clássico, o ideal é a gente esperar um pullback aqui, botar o stop abaixo aqui, né, do ombro e buscar aí o alvo. Vamos ver o alvo. Aliás, eu estou prestes a fazer uma aula de Fibonacci também para vocês. Deixa eu ver aqui qual é o alvo desse oco. Aqui, ó, o alvo é em 19,95. Então, mais 10% daqui. Aquele trade eu perdi, enfim, triste, né? Mas a gente tem essas áreas aqui de resistência que podem reagir no preço. Por enquanto, o ideal é seguir essa mini tendência. Se a gente olhar no diário, o Ethereum tem muito a subir aí, né? Mas ele está numa tendência macro de baixa. Você vê, no diário a gente está numa tendência de baixa. No 4 horas a gente ainda está fazendo fundos e topos descendentes, né? Ainda é uma tendência de baixa, só que pode ter sido encontrado o fundo aqui. Aqui pode ser o fundo. A gente fez um topo igual aqui, né? A gente pode ter feito... Na realidade, a gente já fez se considerar isso aqui, né? A gente fez um fundo mais alto e agora a gente está fazendo um topinho mais baixo. Se o Ethereum ele for reverter, ele vai fazer mais ou menos isso, sabe? E vai continuar fazendo fundos e topos ascendentes. Mas enfim, como eu digo, eu não acho interessante essa questão de ficar prevendo o futuro. Que eu gosto de ver, justamente ver o cenário e ver setup de entrada e saída e fazer o meu trade e ficar nessa. Agora vamos ver uma outra moeda aqui, uma que é muito importante eu falar. Essa aqui, a Cosmos, né? A Atom. Eu entrei... eu acompanho ali a Elisa, né? O pessoal do Doug Lab sabe, é uma trader gringa aí que eu respeito bastante, ela já me ajudou bastante. E aí ela falou da Atom, e aí eu resolvi acompanhar, né? Fiz o meu próprio gráfico, a minha entrada aqui. Você pode ver que é um pouco similar, né? A gente fez um fundo, a gente estava em topos e fundos mais baixos, e aí a gente, ó, fez meio que um ombro-cabeça-ombro também. Esse fundinho aqui, a gente rompeu esse topo, fez um fundo fez um fundo mais alto, fez outro topo mais alto, embora que similar aqui, e aí eu entrei nesse pullback aqui. Só que aí eu entrei nesse pullback, deixa eu colocar o gráfico da Atom aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu apagar. Vocês podem ver que quando eu comprei, esse aqui era o gráfico de 2 horas. Deixa eu colocar no gráfico de 2 horas para vocês terem uma noção. Eu comprei... deixa eu ver... Era o gráfico 10 de setembro às 13 horas. 10 de setembro às 13 horas. Eu comprei aqui. E aí eu entrei com um stop curto, né? E já que na realidade eu fiz um micro gerenciamento numa hora aqui. Parecia, né, que ia dar uma segurada. Eu entrei aqui, coloquei um stop bem curtinho, bateu o stop. E aí qual foi o meu erro? O meu erro, cara, foi que eu não continuei acompanhando a moeda. Ainda era uma moeda que estava numa tendência bonita, ó, bacana, de alta, certo? Era uma moeda que ela tá com notícia. Se não me engano, ela está sendo especulada aí na Coinbase. E era uma que eu deveria acompanhar.
E aí eu já tinha marcado, vocês podem ver, né? Eu marcado esses níveis de suporte. Pois aqui, ó, era suporte, depois virou resistência, era suporte, virou resistência. Deixa eu com o paintbrush fica mais point fix, quer dizer, fica mais fácil. Aqui era suporte, virou resistência, aqui era suporte, aí virou resistência, era suporte. Aqui passou, né, essa resistência, mas isso aqui foi só uma armadilha. E aí depois, ó, virou resistência, virou suporte, virou resistência, virou suporte, suporte, resistência e suporte. Então, lindo, né? Tava respeitando os níveis perfeitamente. E aí eu deveria ter continuado acompanhado, ele bateu o stop, parei de olhar. Ele continuou a cair, né? Aliás, vocês podem ver que meu stop foi bom, né? Porque enquanto eu perdi, ó, só 2%, caiu mais 8%. Então essa é a importância do stop. E aí, o erro não foi ter usado stop, aí a pessoa fala, é por isso que eu não uso stop, porque depois sobe de novo. Não, o erro não é usar stop, o stop foi o certo. Porque depois eu poderia ter entrado aqui, ó, cara. Mais uma vez, o que eu digo. Qual é a forma que eu opero? A forma que eu opero é de identificar áreas importantes de suporte e resistência e usar price action e candles de reversão para achar entradas em áreas de alta probabilidade. Então, tu pega aqui, ó, é um outro padrão de candle que é forte aqui, ó, que é o engolfo de... Engolfou, né? Esses pavis não são tão interessantes, mas ele engolfou e era uma entrada aqui. E além disso, outra coisa que eu errei 2 vezes, o que é o mais triste. Uma outra forma de achar entradas de uma forma muito melhor é usando candles de Heikin Nash. Se tu tem problema com entrada, tem problema com saída, a Heikin Nash ajuda bastante. Eu não vou explicar tudo aqui, mas ele é uma forma de candle diferente. Vocês podem ver, né? Ele é baseado mais na média do que da forma tradicional. E você vê que ele é bem focado em tendência. O que se faz para a entrada de Heikin Nash é que ele tem um doji, né? Você pode ver, os dojis são esses candles com corpo magro, pavio para cima, pavio para baixo. É um candle de equilíbrio e indecisão. E as entradas de Heikin Nash é quando a gente tem um doji, de preferência da cor ao inverso, ou seja, a gente está com cores pretas, queda, o ideal é ter um doji branco, e aí a gente entra no rompimento da máxima desse doji. Eu entrei nesse candle, era um doji, era uma boa entrar, só que a confirmação de fato era se rompesse essa máxima, principalmente um candle branco. E aí aqui, se você vê no caso da Aton, nesse suporte, ele já foi respeitado esse suporte aqui, e teve esse doji branco, que aí depois teve esse, ele servia para entrada. Você poderia usar esse também, mas o ideal é usar o doji branco, embora que esse tenha um corpo tão negativo que também serviria de entrada. E aí, ó, você poderia entrar nessa máxima, aí nessa máxima, caiu mais, nessa máxima, entrada deu aqui. E aí, a entrada, você entra ali, coloca stop no fundo, né, abaixo desse suporte de preferência, ó, coloca o stop aqui, ó. E voilá. Aqui já estava marcado a resistência, tinha outras resistências também. Aí você pode até sair do Heikin Nash, porque você já fez a sua entrada. Você pode ver que a gente teve esse engolfo de alta e tinha um outro padrão aqui, ó, que é o martelinho. Você poderia comprar aqui também quando rompesse a máxima. Bem similar ao Heikin Nash. E você... O primeiro alvo seria aqui, ó, de 5%, um stop de 2,8, 1,97 de risco-recompensa. Os outros alvos eu apaguei, mas aqui serviria. Poderíamos ficar tanto esse fundo aqui, ou esse topo, ou mais alto. Então, você vê que o primeiro alvo aqui, ó, já bateu e depois retornou. E aí, batendo nesse alvo, sinceramente, eu manteria o meu stop. Bateu o meu alvo, eu venderia 50% aqui, certo? Ou eu diminuiria o stop aqui, ó, para mínima desse candle, era o ideal. Você diminuir o seu stop para 1,6%. Você poderia fazer o trailing, né? Não precisa vender tudo aqui também. E aí teve essa reação. E aí depois foi embora. Aqui é uma resistência que eu tinha marcado também. Mas ó, o segundo alvo, 8 8 não, porque o nosso stop seria mais abaixo. Aqui, ó. 5, né, de risco e recompensa, 14% de lucro. E aqui seria
no alvo 3, 28%, 10 de risco e recompensa. E da onde que vem esse alvo aqui? Esse alvo é de topos aqui também, ó, você vê. Pavio, 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 pavio. Aqui é excelente para você ter como alvo. Você poderia, se quisesse ser mais, aqui também serviria como um outro alvo intermediário. E aí a gente tem uns outros alvos aqui mais para cima, ó, que ainda podem ser buscados, certo? Eu gosto de usar mais, sendo sincero, estou usando mais os níveis do que Fibonacci, porque... Mas vamos ver, ó, como seriam os alvos de Fibonacci. Fibonacci tem várias formas também, ó. Tem essa forma aqui, replicando o pivô. Ó, você vê que dessa forma que a gente está comparando essa onda e replicando, se ele fosse fazer o mesmo movimento. E aqui os alvos geralmente é 50%, 61%, são esses níveis aqui, ó. E tu vê que 61%, que é o mais ideal, perfeitamente no nível que eu marquei. Então, confluência. Tem a outra forma de você com Fibo, retração de Fibo. Aqui ó, também. Só que aqui os alvos vão muito longe, né, cara? Eu não sou tão fã assim, mas tem quem goste. Bateu de 1272. Enfim, esses foram os meus erros na Atom. A leitura foi ideal, só que o acompanhamento não foi. Enfim, já foram 20 minutos só aí no Ethereum esse exemplo da Cosmos, né? Aliás, a Cosmos, vocês viram, eu não tô achando ela muito interessante agora no momento, porque ela tá fazendo um tipo de fundo arredondado, topo arredondado, você vê que tipo, os topos estão sofrendo aqui pra serem vencidos, né? Tipo, quando faz isso, geralmente, ó, vocês podem ver aqui, ó, um fundo arredondado, e depois subiu. Pode fazer a mesma coisa agora, fractal, certo? Então eu fiz um cortezinho ali aqui no vídeo, né, mas dá uma olhadinha aqui em quais outras moedas posso falar aqui, tem bastante coisa, tenho que ver, tem muita coisa que tá em resistência, que não tá tão interessante assim. A COS, a COS ela é interessante porque falaram que ela tem mainnet e eu não confirmei essa informação, mas se for mesmo, é de fato interessante. A gente pode ver, ó, ela tinha esse LTA aqui, quebrou a LTA, fez um canal de baixa, as coisas bem simples, né? Depois ela rompeu o canal de baixa, fez ainda um pullback, e aí outra coisa, por isso que eu falo, tipo, rompeu, vai... Não foi, caiu. Então, não gosto muito de certas figuras, de certas formas, mas isso aí é só eu, não tô dizendo que eu tô certo, eu tô errado, ainda é só no processo de aprendizado também. A gente tem essa LTB aqui de forma clara, e para quem gosta da moeda, para quem quer arriscar por causa da mainnet, dá para comprar se baseando nesse suporte aqui, né? É uma forma, eu não acho tão interessante porque ela ainda está numa tendência de baixo, a gente vê ó, tipo, fundos e topos mais baixos. Tem essa LTB aqui também. Não sou tão fã de LTB também, mas essa aqui ela tá funcionando, né? Então, se a COS ela romper essa LTB, você pode, se ela fizer mais isso aqui, por exemplo, você pode comprar aqui. Se ela fazer isso, tu pode comprar aqui. Entenderam já como é que funciona a ideia, né? Falaram que ela tem mainnet, então fiquem ligados aí na COS. Dusk, outra queridinha também. Vocês podem ver, né, tipo, outra canalzão de baixa aqui, uma queda enorme. Só que o interessante é que se você vê, outra questão, tá fazendo aí um possível fundo arredondado também. Você pode ver, ó, tá indo cada vez mais de lado. Um indicador que serve bem para isso também é médias móveis. Quando as médias começam a andar de lado, assim, você vê, elas estavam em linha reta para a direita, só que elas começam a se curvar. Começam a se curvar e andar de lado. Pode ser que os vendedores estão cansados aí já, né? Pô, eles estão vendendo faz muito tempo, né? Um caso similar daqui, ó. Você vê, ela estava em linha reta e ela começou a se curvar aqui. E aí, depois teve esse pump, e aí a gente... Esse é um indicador que eu mesmo fiz, que envolve 3 médias móveis. É uma forma gráfica. Se alguém tiver interesse também, depois eu posso disponibilizar aí tranquilamente. E enfim, a gente tem esses níveis aqui, né, de resistência, de suporte. Quem gosta da moeda pode arriscar aqui, eu não arriscaria, vai contra a minha ideia. Tipo, pode sim dar um trade aqui até essa resistência de 16%. Só que até uma forma, essa nuvem aqui que eu fiz, a gente evita que você faça
peço perdão pela palavra, mas cagada. Gente, você vê. Tá vermelho aqui, eu não tenho por que comprar, cara. Tipo, tá... Faz tempo. Tem gente que gosta de fazer trade contra a tendência pra achar fundo aí. Eu já não sou tão fã assim, não. E aquilo, né? No diário, pode ser sim uma grande opção de comprar barato, né? Deixa eu esconder aqui as linhas. Olha só isso. Tu pode, sim, né? Vai tentar sua sorte, colocar stop. Tá muito curto. Muito curto. Colocar um stop aí abaixo desse fundo. E buscar um meme, um W aí, né? Só que, cara, isso aí não é nada garantido, não. É bem meme, mas pode dar certo. Tá? Então, quem quiser arriscar um pouquinho aí, eu não vou pegar, eu vou esperar dar uma confirmação mesmo. A gente fez até um fundo mais baixo aqui, pode estar fazendo um topo mais baixo, fazer um pivô de baixa aí. Então, deixar quieto. É igual uma outra quem tá no Dog Lab aí faz tempo que tá sabendo, tô acompanhando desde que ela entrou na Binance. E é só queda. Claro que tem pullback, você pode pegar, mas se tu for caçar fundo contra a tendência, cara, não dá certo. Não é uma boa. Aqui, ó, ver a nuvem aqui de novo. Aqui ainda iludiu ainda, mas não curto. Deixa eu ver se tem outra link, não. Oni tá bem feia a situação da Oni também. Mônaco é uma que pode dar bom. Se ela romper, dá pra comprar no retest, tentar vender aí nos outros níveis. Nada. A Fuel é interessante. Um caso interessante. Pra vocês verem como... Vocês verem, o padrão de marcação é sempre o mesmo, cara. É sempre o mesmo. E aí você vê como funciona depois. Olha só. Olha esse aqui. Vê claramente um nível de suporte e resistência. Que é um suporte aqui, inclusive. A gente rompeu com esse candle absurdo aqui, né? E a gente fez retest. E aí ele segurou aqui e segurou aqui. Até quando eu tava mais ou menos por aqui, nos 46, 45, eu lembro que alguém perguntou de compra e eu falei pra olhar em 39, que aí em 39 poderia. E deu certo. Só que aquilo, quando você vê esses pullbacks muito fortes, não dá muito jogo também. Deixa eu ver mais. Teta é um outro trade interessante. Eu tinha falado de compra aqui, ó. Ela chegou a subir 4% nessa mini resistência aqui. Se a gente pegar, serve aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês verem. A gente tinha todos esses pavis, que aí serviu como esse aqui também. E aqui, ó, resistência. Então, o ideal, quando eu mandei comprar, era aqui. Inclusive, eu não fiz esse trade, nem sei porquê, mas eu fiz o paper trading. E aqui, ó. E aí, stop abaixo da mínima. Ainda tinha esse LTA aqui, ó. Meio meme também, não sou tão fã. Mas estava funcionando. E aí, dava pra comprar aqui, ó. Vocês podem ver, rompeu, desrompeu, segurou aqui, dá pra você colocar a compra aqui de novo. E aí buscando aqui, ó, como alvo 1, né, e os outros alvos lá em cima, só que depois não deu certo. Dava pra botar stop aqui, abaixo desse fundo, ó, dá 2,78% de stop, 5% de alvo, 1,83% de risco retorno, ou mais conservador aqui, ó, 3,35%, dá 1,50 ainda. Daí é aquilo, estava numa... Isso aqui era só uma correção, cara, tu pode ver, ó, super queda, só corrigiu essa queda, né, caiu de novo, e aqui a gente só ia pegar um trade de pullback mesmo. Então, bateu na resistência, vende 50%, sobe o stop pro fundinho que você entrou. E aí depois bateria o stop aqui e você sairia aí com 0.8 R, por aí, mas seria um resultado positivo. Eu acho que já está bem longe também. Nesse primeiro vídeo não foi tanto de análises para depois, mas falando aqui, comentando aqui do passado, mas aí já serve para vocês irem dando uma olhada
como é a forma que eu opero, a forma que eu vejo o mercado. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Se tiver qualquer dúvida aí, vocabulário, qualquer coisa, dificuldade, pode mandar lá no Doug Lab. Se você não participa, entra lá no nosso grupo de discussão de análise técnica. Só mandar de graça t.me/DougLab, @DougLab lá no Telegram. Participe, mande seus gráficos, tire suas dúvidas. Amanhã, pretendo pelo menos às 13 mandar alguma análise, mandar os vídeos. E a gente se encontra por aí, então. Valeu!